Olá, eu sou Marileia Rocha e este é o Pode Se Cuidar, o podcast que veio para difundir práticas de autocuidado e bem-estar emocional. E hoje nós vamos falar sobre um tema que está super em alta e nós vamos inovar neste momento falando sobre o ozônio. E tem um convidado super especial que é o Dr. Tanguy. Dr. Tanguy, seja muito bem-vindo ao Pode Se Cuidar. É um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Marileia. É um prazer estar aqui com você, falar de cuidado, falar de saúde. Eu falo que é uma das grandes vontades, um dos grandes propósitos da minha vida, né? Então, quando a gente pode participar com alguém falando de cuidado e realmente falando que pode se cuidar e deve se cuidar, né? Isso é fundamental. Bacana, muito bom. Dr. Tanguy, a gente falar sobre ozônio, né? É uma terapia que está aí. Muitas pessoas têm curiosidade, têm ouvido falar de algumas formas. Eu acho que tem muita curiosidade, né? Eu gostaria de que você trouxesse para a gente, assim, o conceito dessa terapia. Sim, olha só. O ozônio, Marileia, ele é um gás presente na natureza. Tanto é que você já ouviu falar, camada de ozônio. A gente tem uma camada de ozônio. O ozônio, ele é uma biomolécula, ou seja, o nosso corpo produz pequenas quantidades de ozônio quando é estimulado. Então, por exemplo, não tem quando uma bactéria entra no nosso corpo, quando um vírus entra no nosso corpo, quando um espinho entra no nosso corpo recruta os leucócitos, que são os glóbulos brancos. Esses glóbulos brancos, eles vão até o local e liberam pequenas quantidades de ozônio, gerando uma resposta inflamatória que gera cura. Então, o ozônio ele é, desde 2002, reconhecido como uma biomolécula. Já foi publicado na revista Science, uma revista reconhecidíssima na parte médica. Então o ozônio, ele atua em praticamente todas as patologias do nosso corpo, desde que usado na concentração adequada para a patologia certa. Então o ozônio ele começou a ser utilizado em larga escala na parte medicinal durante a Primeira Guerra Mundial. Não existia ainda antibiótico, então ele é utilizado para curar feridas, curar lesões de guerra desde 1912 e 1913. E aí o ozônio ele foi passando por todas as fases. O que acontece? Em 1929 teve a quebra da Bolsa, um caos mundial por causa da quebra da Bolsa de Nova York. E a indústria farmacêutica que era muito forte nos Estados Unidos. Essa indústria, por um lobby, ela proibiu a utilização do ozônio como um meio de terapêutica. Em 1870, a gente teve uma difusão bem maior, só que aqui no Brasil, em 1970, quase nessa data, Heinz Conrad trouxe isso para o Brasil. Começando principalmente em Santa Catarina, em São Paulo, a difusão do ozônio no tratamento. E a gente chamava ozônio medicinal, porque ele tem o poder de cura. E aí o que acontece? Ele foi sendo utilizado por diversos profissionais, não só da área da medicina. Então, só para você ter uma noção hoje, Marileia, o ozônio ele já é reconhecido pela Sociedade de Veterinária, pela Sociedade de Fisioterapia, Odontologia, Farmácia, Biomedicina e Enfermagem. Só que a Sociedade de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, ele ainda tem um pensamento muito arcaico. E ele fala que não existem evidências científicas. E existem mais do que evidências científicas. Por quê? A ozonioterapia, por exemplo, é largamente utilizada na Alemanha, que é um dos países que tem a maior evolução da medicina. É largamente utilizado na Rússia, na Itália, em Cuba. E em Cuba, especificamente, por que ele é muito utilizado? Porque é uma medicina barata. E aí, o grande problema é esse, é que essa medicina barata, ela não traz o interesse da indústria farmacêutica. E aí, se você for esperar estudos com níveis de evidência, você não vai ter. E aí, a gente acaba tendo até uma certa uma repreensão disso daí. Só para você ter noção, durante a grande pandemia que a gente teve, e o ozônio ele é virucida, ele é bactericida, ele é fungicida. Em 2016 saiu uma matéria no Fantástico, tá? Na qual vocês podem procurar aí na internet, KPC, que era a superbactéria, que nenhum antibiótico pegou ela. A USP de São Paulo, que é um centro de referência do Brasil, utilizou o ozônio
para tentar segurar a superbactéria. E foi o único medicamento, a única substância que conseguiu atuar contra a KPC. Olha que interessante. Você entende que, às vezes, as pessoas têm um pouco de receio, às vezes, até de utilizar. Isso, é claro, por ser, né, tudo que você já falou, mas você entende também que é por falta de informação? Muita falta de informação. Marilé, essa é uma matéria esses dias agora, que uma americana morreu tomando água. Tomou 4 litros de água em 20 minutos. E ela teve intoxicação hídrica e morreu. Então a água também faz mal. Você tem que ter medo da água. Assim como uma arma, você tem que ter medo da arma. Só que quando utilizado de forma adequada, na dose adequada, Paracelso já dizia, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, é a quantidade. Então, o ozônio, quando bem indicado, ele tem assim, excelentes indicações. Então, assim, a gente tem vários pacientes que se curaram de infecções, inflamações, até mesmo como um tratamento adjuvante do câncer, o ozônio pode ser utilizado. E aí é que vem a grande repreensão. Por exemplo, durante a pandemia do Covid, existiu até um alarde que um prefeito, eu acho que de Santa Catarina, falou para se fazer o ozônio. O ozônio ele não pode ser inalado, tá, Marileia? Ele não pode ser inalado. Então, quando você tem alguma infecção, a maioria das vezes você faz seu ozônio retal. E a gente ainda vive num país muito machista. Mas o ozônio retal é uma sondinha mais fina que um cabinho daquele do celular que a gente faz. E você faz a insuflação retal. E, na minha visão, como médico, como uma pessoa que usa ozônio desde 2008, ou seja, 15 anos na minha prática médica, eu sugeri por que não estava sendo estudado o ozônio para o tratamento do Covid. E eu estou sendo acionado pelo Conselho Regional de Medicina porque eu estava induzindo a população a usar o ozônio. Só para você ter noção do quanto existe uma repreensão. Sendo que, segundo a Organização Mundial de Saúde, só para você entender, de 2015 é uma declaração mundial de Helsinki, na qual diz, quando não houver nenhum tipo de tratamento para aquela doença, o médico, desde que com a consciência do paciente, o paciente precisa saber que está sendo usado, ele pode se utilizar de outros recursos. Ou seja, o CFM e o CRM se colocam acima da Organização Mundial de Saúde. Então, desde que você diga para o paciente que ele vai ser submetido, né, àquele tratamento, explique para ele e ele concorde nessa situação, é cabível. É cabível, sim, e de acordo com o Código de Ética Médica. Então, o Conselho Federal de Medicina, inclusive, ele ficou agora numa sinuca de bico. Por quê? O Conselho Federal fala que o médico não deveria usar. Só que é uma lei agora, que é acima do Conselho, falando que pode ser utilizado como um tratamento complementar, desde que o profissional seja registrado no seu conselho e tenha um aparelho registrado pela Anvisa. Então a gente vai começar agora a ter essa briga que realmente... E aí, quem fala que o ozônio pode matar, tudo pode matar. Até um microfone desse aqui, se eu tacar na cabeça de uma pessoa, eu posso matar. Mas se utilizado de forma adequada, ele pode salvar vidas. Então, só que qual é o grande problema, Marilé, que a gente fala do ozônio especificamente? Como ele pode atuar sobre praticamente todas as patologias do nosso corpo? Eu brinco falando que eu sou daqui do Espírito Santo. Aqui a gente tinha uma praça que chamava Costa Pereira. Você sabe Costa Pereira? Conheço. Tinha um homem que ficava com um microfone pendurado no pescoço e ele ficava com uma enguia, uma cobra elétrica, dentro de um recipiente, tipo um aquário. E ali eles falavam que eles tiravam a gordura da cobra e que faziam uma pomada. E essa pomada, ela servia para impotência, servia para furúnculo, servia para queda de cabelo, servia para dor de dente, servia para tudo. Todas as utilidades. Você entende? Então a pomada do homem da cobra servia para tudo. E o ozônio, durante muito tempo agora, às vezes a gente tem muito profissional charlatão, Sim. que fala que vai ter cura da AIDS, que fala que vai ter a cura do câncer, e muitos pacientes deixam de fazer uma quimioterapia, deixam de fazer um tratamento que seria fundamental para salvar a vida deles, para fazer um tratamento, digamos assim, com alguém que está te iludindo. Tanto é que a lei sancionada pelo Lula diz que isso é um tratamento complementar. E é isso que a gente precisa entender.
Então o ozônio, na minha visão, como médico, como profissional de saúde, como usuário do ozônio e estudioso de ozônio, vai ser uma excelente ferramenta. Isso foi uma bola muito dentro, que passou pela Câmara dos Deputados, passou pelo Senado, passou pela presidência, ou seja, veio passando pelo crivo de várias avaliações. E foi se constatado que seria muito bom para a população se colocar a ozonioterapia como um tratamento complementar. Que bacana. Então, gente, tratamento complementar é importante, né, deixar isso registrado, porque para as pessoas não deixarem de fazer os seus tratamentos, mas utilizar como complementar. Assim como a gente utiliza tantos outros tratamentos complementares, não é verdade, doutor Tanguy? Sem dúvida. E assim, a gente vê que a medicina, a saúde, ela não é uma área exata. Ela não é uma área exata, sabe, Marileia? Isso é muito interessante porque a gente vê hoje, por exemplo, a acupuntura. Não se acreditava em acupuntura. A homeopatia. Hoje reconhecida. Sim, né? São especialidades reconhecidas. Então, a gente tem várias outras formas de energia, por exemplo, o reiki. Que agora também já está dentro do SUS, do rol, né? A cromoterapia, a argiloterapia, a apiterapia, que eles utilizam o veneno da abelha. Ou seja, o ser humano, ele tem que entender que ele é uma fonte de energia. E que essas energias a gente precisa se reconectar de novo. E eu falo isso muito com as pessoas. As fontes de energia que a gente tem, as principais, são o sol, a terra, a água e o ar. Quando a gente se reconecta, Marileia, com essas fontes, isso faz muito bem. Não tem, por exemplo, quando você, num final de semana, você vai numa fazenda, ou você vai numa floresta, ou você vai fazer uma trilha, ou você vai numa cachoeira, ou numa praia, ou até mesmo toma um banho de sol. Todas essas fontes de energia, elas são fantásticas para reequilibrar as nossas energias. E da mesma forma, a gente tem várias terapias que ajudam a reorientação. Por exemplo, a acupuntura, ela é uma teoria de contrabarreira. Você faz um estímulo doloroso para gerar uma resposta no organismo. A ozonioterapia, o reiki, a massoterapia, a quiropraxia, a osteopatia. Nós temos várias formas de tratamentos para que a pessoa possa se cuidar muito melhor. E você trazendo esse exemplo, né, das 4 energias, e você também falou da pandemia, e assim, a gente viu muito isso na pandemia, as pessoas muito adoecidas dentro das suas casas, né, fechadas, porque perdeu o contato, não só por isso, claro, Sim. Mas o contato, né, com o sol, o contato tudo. com a natureza, né? Houve até aumento de colocar plantinhas dentro de casa para tentar ver mais o verde, né? Então, a gente viu isso na prática, né? No nosso dia a dia ali acontecendo a ruptura desse contato com essas energias, se traduzindo até em adoecimento mental, né? Marileia, olha só, isso foi muito importante porque a pandemia, ela surgiu, só para você ter noção, dia 31 de dezembro de 2019. A gente conheceu o SARS-CoV-2 nessa data. Em 2018, saiu um grande censo nacional de saúde. Esse censo dizia para a gente que 56% da população brasileira está acima do peso. 56%. Praticamente 46% é sedentária. Não faz o mínimo de atividade física, que são 3 vezes por semana. 70% da população adulta tem distúrbio de sono, ou em qualidade ou em qualidade. E o grande problema, a parte de controle emocional. Controle emocional, o Brasil hoje já é o país mais ansioso do mundo, a gente conseguiu passar o Japão, e a gente tem altos índices de depressão, atingindo quase 20% da população. Então eu falo que a gente precisou de uma grande doença para mostrar o quanto a gente estava doente. E o quanto a conexão com esses elementos era fundamental. Então o nosso contato com a natureza, a gente foi privado disso. O nosso contato com familiares e amigos, a nossa liberdade de ir e vir, isso foi muito... Então tudo isso, alimentação, a gente não podia ir no supermercado, você não podia ir numa feira. E você viu às vezes como essas pequenas coisas, elas eram fundamentais para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. E então é isso que eu falei, a gente precisou de uma grande doença para mostrar o quanto a gente estava doente. E a gente fala que quando o pessoal fala assim, quando voltar ao normal, a gente não pode voltar ao que era antes. Verdade. A gente tem que melhorar. Porque se a gente voltar ao que era antes, a gente estava doente do mesmo jeito. Você trouxe um assunto interessante sobre essa questão do adoecimento mental.
que a gente tem estatísticas que aumentaram, né, muito depois da pandemia. Eu acredito que aumentou sim, mas tem um outro lado dessa história do adoecimento mental que eu entendo que a pandemia trouxe de benefício para a gente, que foi uma certa facilidade das pessoas falarem do adoecimento mental. Eu percebo isso. Você percebe também, doutor Tanguy? Também, saiu, Marileia, essa semana saiu um estudo da Organização Mundial de Saúde falando que praticamente 50% da população até 2030 vai ter algum distúrbio psiquiátrico. Só para você, 50%. Ou seja, de cada 2 pessoas... Ou eu ou você. Ou eu ou você. É verdade. E isso daí, o que a gente vê é que se o ser humano realmente não parar um pouquinho para prestar atenção no que é importante... E eu falo o seguinte, Marileia, depois que isso daqui entrou no jogo, verdade, tudo mudou. Tudo mudou, você sabe por quê? A nossa vida se tornou mais acelerada, a nossa conexão com as pessoas diminuiu, o nosso tempo de sono diminuiu. Eles fizeram um estudo no Facebook. O que deixa uma pessoa com mais raiva, Marileia? Nossa, não tem noção. Ver foto de parente e amigo viajando. Sério? Você acredita? Gente. O ser humano fala que não, né? Mas a gente até vê que já passa assim. Fala assim, filha da puta, tá lá viajando e eu aqui trabalhando. É isso daí. Então eu falo assim, que a gente vai precisar desenvolver certas vacinas no que a gente diz na parte emocional para poder aprender a lidar com esse mundo tão acelerado, esse mundo tão rápido, esse mundo de tanta informação. E que assim, a gente fala, a nossa vida, eu tenho 47 anos, a nossa vida ela era sólida. Ou seja, se eu era médico, eu ia ser médico pro resto da vida. Isso aí. E eles falam que hoje em dia, a maioria das pessoas vão ter em torno de 3 a 5 profissões. Ou seja, eu era médico, hoje eu já sou palestrante, hoje eu já sou escritor. Então, hoje eu trabalho com a parte de harmonização corporal. Então, eu era cirurgião de coluna, não deixo de ser cirurgião. Só que o que a gente está falando é que essa adaptabilidade, essa flexibilidade, ela vai ser uma das principais ferramentas para a gente aprender a lidar com esse mundo moderno. Verdade. Temos muitos desafios, né? Verdade. Muitos desafios, inclusive muitos desafios emocionais para a gente lidar no nosso dia a dia. Doutor Tanguy, já avisaram ali que já está terminando. Sim, acredita? A gente volta. A gente volta. Mas assim, eu gostaria que você deixasse um recado, sabe? Para as pessoas que estão nos assistindo. Algo que a gente não falou aqui sobre o ozônio, sobre a saúde emocional e que você considera assim, muito importante, assim, essas pessoas não podem deixar de ouvir isso aqui. Olha só, Marileia, uma coisa que eu falo que é muito importante é em relação ao autocuidado. A maioria das vezes a gente terceiriza a nossa responsabilidade. Muito legal isso. Eu não estou me cuidando porque o meu trabalho está me consumindo, porque a minha família demanda muito tempo, porque eu não sempre a culpa é de alguém. Então a gente fala que a primeira fase de cuidar, para você se cuidar, chama autorresponsabilização. Então, eu brinco muito falando que eu sou católico, só que a Bíblia ela traz 10 mandamentos. E a gente tem os 2 mandamentos que eu falo que são os principais. Porque depois a gente não precisava dos outros. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aonde que está Deus, Marileia? Dentro de você. Dentro de cada pessoa. Quando a gente busca Deus fora, a gente não vai achar. Quando eu vou numa igreja, quando eu vou numa montanha, Deus está dentro de você. Ele está lá na igreja porque você está dentro da igreja. Você está numa montanha, ele está lá porque você está lá. Então Deus é onde a gente tem energia. O segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, se você não se cuidar, como você vai cuidar do outro? E, doutor Tanguy, eu vejo muito isso. As pessoas cuidadoras que não cuidam de si. Mas como é que você vai dar alguma coisa que você não tem? Não tem, né? Então, a grande mensagem, autorresponsabilização. Você é responsável pela sua saúde. Faça um planejamento de saúde. Tire um tempinho, Marileia, para se exercitar. Um tempinho para você dormir adequadamente. Um tempo para você comer. Quando você estiver comendo, vira o telefone de cabeça para baixo. Aquilo é hora de aproveitar. E tira um tempo para não fazer nada. Um tempo para amo esse tempo. Sim, mas é isso que a gente está falando. Um tempinho
para desacelerar desse mundo tão rápido, tão corrido. Então, esse autocuidado, ele passa como? Eu falo que nós somos templo do Espírito. Deus habita dentro de cada um. Então, esse cuidado, ele é fundamental para que você viva mais, para que você viva melhor, mas que você torne esse mundo um mundo muito melhor. Muito legal. Doutor Tanguy, muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Obrigada a você que ficou conosco até agora. Olha, essas mensagens que foram deixadas aqui, o autocuidado, se inspire nisso, tira um tempo para você, tira um tempo para cuidar da sua saúde, isso é fundamental. Estilo de vida, nós precisamos melhorar cada vez mais o nosso estilo de vida para que possamos ser saudáveis, tanto emocionalmente, como mentalmente, fisicamente, para que nós possamos ter qualidade de vida. Então, um grande abraço. Gostou do conteúdo? Curta, compartilhe com alguém que você entende que precisa ouvir essa mensagem. E ficamos aqui até um próximo episódio. Um abraço.